vista diversos. Por quê? Além de te perderes, não ajustarás os limites onde começa a ameaça a tua felicidade, ou a felicidade do teu próximo. A gente falou disso aqui, a hora que a gente estava tratando do dever ali atrás, que a gente, o nosso espaço termina onde começa o do outro, né? Muitos acreditam que seus deveres são corrigir e reprimir as atitudes alheias. Típico protótipo daquelas mulheres de cidade pequena que ficam falando da vida dos outros, né? Mas que a gente tem isso na gente, independente de onde a gente estiver vivendo. Vivem em constantes flutuações existenciais, por não saberem esperar o fluxo da vida agir naturalmente. Flutuações existenciais. Deixar a vida agir naturalmente. Essa é um ponto até que entender esse ponto, ou entender que às vezes a gente não tem esse ponto na nossa vida, faz com que a gente olhe para o outro. Ou seja, a gente não entender a vida como um fluxo, não entender a vida como um rio, faz a gente ficar parado, e a gente ficar parado faz olhar para o outro. Então, boa parte do a gente olhar para o outro é a gente não estar deixando a vida levar a gente. É uma coisa muito legal Deus estar falando aqui, porque deixar a vida agir naturalmente é um negócio que eu tenho que aprender muito ainda. Então eu sempre tive a visão de que tinha que fazer a vida acontecer, de fazer a vida acontecer e querer tomar as rédeas da vida na mão. E tem a parte de Deus que entra aí também, tem a parte da nossa vida que entra aí também. E a vida é um rio. E não tem muito o que se segurar a hora que você está no rio, né? Tem muita coisa passando. Acho que é a coisa da ansiedade, né? Sim, é o que gera ansiedade. É impressionante, no meu caso, assim, é uma coisa que eu luto contra. E todas as pessoas, assim, muitas pessoas que eu gosto muito são pessoas extremamente ansiosas, que não conseguem lutar contra a ansiedade e se deixam dominar por ela. E eu vivo lutando contra mim. E elas não entendem como é que conseguem, porque elas já se deixaram controlar pela ansiedade, é impressionante. Eu acho também quase uma inquietude, mais do que uma ansiedade. A ansiedade você talvez esteja com medo de alguma coisa. A inquietude, você está incomodado e muitas vezes não sabe por quê. Você tem que mudar, você tem que sair dali onde você está, você tem que sair dessa vida, você tem que sair desse local. E é isso que eu vejo, essas constantes flutuações existenciais. Se você usar a analogia do rio, né? As pessoas estão saindo nas duas margens, vão passear, vão fazer um tour, vão a tudo que é lugar que não deveriam, mas não estão, demora às vezes voltar para aquele rio. Esquecendo do rio. Ou às vezes estão até querendo nadar contra, né? Mas aí não vão ganhar ninguém. Só cansam, né? É engraçado falar isso, porque entender a vida desse jeito eu acho que é difícil. Eu acho que o que gera dificuldade é justamente ver e sentir a vida desse jeito. Eu acho que... Quantas pessoas ouviram dos pais deles que tudo tem lugar e uma hora? E quantas pessoas acreditaram nos pais quando eles falaram isso pela primeira vez, né? Ninguém acredita nisso. Todo mundo fala, eu vou criar minha hora, eu vou criar meu lugar, né? E foi justamente por isso, eu acredito assim, da minha dificuldade de ver, foi justamente de, sei lá, 5 anos atrás, ter entendido a vida desse jeito. Falar, não, sou eu que faço tudo, sou eu que vou, se eu conseguir é por minha causa, se eu não conseguir é por minha causa. Não. Mas eu acho também que a gente... É uma coisa, assim, a atitude você tem uma certa importante. latitude, tá certo? Você não pode imaginar que você pode direcionar tudo na sua vida. O exagero disso eu acho que gera ansiedade. Porque, na verdade, boa parte, 90% vai depender do seu esforço. Do quanto você se compromete, sua perseverança em algo. Sim. Que hoje em dia, eu acho que as pessoas, elas são perseverantes, mas é perseverante uma semana. Tem coisas que tem que ser perseverante anos e anos, vidas e vidas. As pessoas nós mesmos. Essa noção do tempo, quando você pensa num tempo infinito para se alcançar objetivos, traz essa, acho que, a inquietude do, eu tenho que esperar por quando, eu tenho que fazer alguma coisa. E aí você volta, calma. Eu não sei como para vocês, de novo vou voltar para vocês, pela experiência. Talvez eu possa enxergar isso como uma fase também, essa coisa de você, ou isso acaba um dia, como você se sente com isso? Ou não acaba? Não acabou. Isso deixa a gente mais tranquilo também. Talvez só nos momentos antes de você desencarnar que você vai ter essa certeza, mas
até lá. Ou talvez não, no né? momento do desencarne, né? Você fala, putz, Eu acho que no momento desse desencarne, quando você ter noção da dimensão, aí sim é que a fita volta, velho. Vai começar tudo de novo. Caramba, não, a gente está muito ligada aqui. Então, É. nossas preocupações são com o nosso futuro e Ah, o futuro sim. de nossa geração. asseveram sempre que suas obrigações são em nome da salvação. E dessa forma controlam as coisas ou as forças ou as forçam a acontecer, quando e como querem. De novo um pouco em nome da salvação aí, eu só estou falando por causa do teu bem, só estou querendo te ajudar, né? Como é que tem um ditado que fala que de boa intenção o inferno está cheio? É essa coisa, ó o carinha de mal dele aqui, e ó o despreparo do outro, e a gente fica, vai, e às vezes não tem que. Dizem, fazemos isso porque só estamos tentando ajudar. Forçam eventos, escrevem roteiros, fazem o que for necessário para garantir que os atores e as cenas, legal isso aqui, ó, os atores e as cenas, a gente fica olhando para o outro e fala, não, tem que acontecer isso na vida dele, aí vai ficar bom. Tem o desempenho e o desenlace que determinaram e acreditaram insistentemente que seu dever é salvar almas, não percebendo que só podem salvar a si próprios. Talvez aqui já num ponto de muito erro dentro de qualquer religião, e também dentro do espiritismo, assumir uma posição de que não, eu estou aqui para ajudar, e deixa de se ajudar por causa disso, sendo que o primeiro a ser ajudado tem que ser sempre a gente mesmo. Aqui um pouco no caminho que a gente vai. Nosso dever é redescobrir. Voltando lá naquele primeiro, onde a gente fala de até onde a gente vai. O que é verdadeiro para nós e não esconder nossos sentimentos de qualquer pessoa ou de nós mesmos, as máscaras. Mas sim ter liberdade e segurança em nossas relações pessoais, para decidirmos seguir a direção em que escolhemos. Liberdade e segurança para mim é você saber o fluxo do rio e ir com ele, né? Deixar se levar por ele. Fazer o que você tem que fazer dentro do fluxo onde você está. Decidimos seguir a direção que escolhemos. Só sendo muito sincero. Cada vez mais a gente mesmo, mais sincero a gente vai ser, mais a gente vai estar na direção certa. Aqui um pouco daquilo que você falou, da gente querer manipular as pessoas, né? Não devemos, aqui a gente está falando do verbo dever, agora a gente coloca entre aspas para entender melhor, que não é o mesmo dever. Não devemos ser o que nossos pais ou a sociedade querem nos impor ou definir como melhor. Precisamos compreender que nossos objetivos e finalidades de vida têm valor unicamente para nós, individualidade, né? Os dos outros, particularmente para eles. A gente vive muito disso assim, ou a gente vive muito contra isso quando está um pouco mais ciente do que está acontecendo. Está um pouco aqui meio, uma coisa meio capitalista aqui, mas é mais isso aqui é a sociedade em si, nossos pais, as ideias, conjunto coletivo que não é de bem, e aqui a nossa posição muitas vezes durante a vida. Até que não está tão fora assim não, porque, especialmente se você é homem, todos esses conselhos que você recebe nas suas direções, o que você deve e não deve fazer, quase todos se resumem no fato que você tem a expectativa se vai ser autossustentável, se você vai ter um rendimento, se vai ter um trabalho, se vai poder ter dinheiro para sustentar você, uma mulher e filhos. É esse molde que leva quase todas as grandes disputas dos adolescentes de que vai fazer na vida. Porque você não pode viver às custas do pai, você tem que se virar e ser um idealista, talvez não vai te dar dinheiro para comer, para ter um lugar para você morar e nada disso. Então, nós ainda vivemos nessa contradição não, nesse dilema de termos um mundo materialista, nós temos que prover nossas necessidades materiais e além, e ao mesmo tempo querendo evoluir da forma espiritual. Sim. Tem uma frase que fala assim, agora falando um pouco dessa coisa dos pais de relação afetiva ou de qualquer tipo de relação, a gente às vezes muito fala para o nosso parceiro ou para quem está do nosso lado o seguinte: eu quero muito que você seja feliz comigo, e esse comigo talvez seja o que não deixa fazer o resto, né?
talvez seja esse comigo na frase que impeça tudo acontecer. Ou seja, se a gente virasse para a pessoa e falasse, eu quero que você seja feliz, e eu estou aqui para isso, mas esse comigo